Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Indústria 4.0. Nós vimos na aula passada, os pilares da Indústria 4.0, aliás, estamos vendo esse tema aí, e um dos temas foi a Internet das Coisas da Indústria. E nessa aula a gente vai dar continuidade ao tema, vendo a parte de robótica. Vocês tiveram acesso, pessoal, ao material que foi enviado no Classroom? Conseguiram baixar o material? Conseguiram ter acesso ao Classroom? Vamos lá, então. O que estamos vivendo atualmente dentro da indústria, gente? No chão de fábrica, os robôs estão substituindo o ser humano em tarefas que seriam ou desagradáveis ou até mesmo nocivas às pessoas. Então, o objetivo seria ter essas atividades desenvolvidas pelo robô para deixar que as pessoas não passassem por essa situação, tá? Ficasse menos desconfortável. E o robô faz todo aquele trabalho repetitivo e tal. Então, ele executa as funções que eram cansativas ou totalmente inadequadas. Muitos casos eram inadequados para o ser humano, tá? Então, essas atividades estão sendo ampliadas, padronizadas, tudo envolve programação, o conceito de robótica, que a gente começa a ver alguma coisa. Então, quando você tem a utilização do robô em locais insalubres, nocivos, os operadores podem coordenar as atividades de um ambiente mais seguro, sem ficar vulneráveis a riscos. Aí entra a questão de segurança do trabalho, tá, gente? A integridade física da pessoa, a saúde, o que é realmente mais importante para o ser humano, tá? Integridade física e a parte da saúde. Não comprometendo de forma alguma. Então, deixa que o robô trabalhe e faça lá a parte que compete a ele. O que acontece, você tem aí uma concentração do robô fazendo aquela atividade rotineira, repetitiva, que para o ser humano seria cansativo fazer de forma repetitiva, e acaba tendo um resultado em termos de produtividade bem acima do normal. Então, você aumenta a produtividade. Primeiro, corre menos risco contra a saúde e segurança da pessoa, aumenta a produtividade, e aí você, com o tempo, coordenação, programação, os próprios colaboradores que estão ali do lado do robô, acabam tendo essa facilidade em ter a presença daquela máquina ali executando aquelas tarefas. E com isso entrou a famosa figura do cobot, aquele robô, olha aí a imagem dele aí, até com carinho e tudo, fazendo a execução de uma tarefa, de forma direta, sem a necessidade da intervenção do ser humano. Então, você tem esse robô colaborativo, chamado cobot, que fica fazendo atividade humana em atividades ou repetitivas ou até mesmo pesadas, consideradas pesadas. Tá? Vejam vocês que ele é de pequeno porte, possivelmente ocupa até menos espaço que uma pessoa, e faz aquela tarefa ali repetitiva, sem trazer nenhum transtorno para a pessoa. Então, qual é a ideia, gente? Ele está ali para auxiliar o ser humano nas tarefas, nas atividades. Você acaba tendo um conceito de equipe híbrida, ser humano e robô, elevando de forma considerável a parte da produtividade em relação às atividades que são desenvolvidas dentro da empresa ou dentro da indústria. Então, a robótica avança, ele se torna cada vez mais competitivo em termos de preço, ele avança em termos de preço, acaba se tornando um recurso valioso para as empresas, e para o ser humano acaba também tendo aquele compromisso de fazer aquelas atividades que não competem de forma alguma ao ser humano. Então, já foi comentado, vamos repetir, o robô não pega serviço, não tira nosso emprego. Muito pelo contrário. Você tem que instalar o equipamento, tem que fazer a manutenção, cuidar da programação, aumenta o número de pessoas.
Quem pode perder o emprego, de repente, são aquelas pessoas que não têm conhecimento técnico, não têm a formação técnica como nós temos. E nesses casos que a gente viu aí, né? Local nocivo, perigoso, que pode comprometer a segurança e a saúde da pessoa. Trabalha com menos insumo, apresenta maior eficiência operacional, são de alta durabilidade, né, permite que o custo de produção seja altamente mensurável, medida, porque ele produz continuamente, ele não para. Dentro daquela programação, daquele horário que ele ficou ali, você tem ele trabalhando e padronizando as operações durante esse momento aí que ele está operando. Logicamente, você tem que integrar os sistemas que envolvem o software desse robô, né? Lembram, gente? Ele pega informações, quanto está produzindo, a quantidade, o que ele vai produzir naquele período, a qualidade que ele está trazendo naquela produção. Você gera gráficos, a quantidade de recurso que está sendo utilizado, o equipamento que está conectado com ele, né? Então ele está produzindo e passando informação. Estou recebendo tanto de material, estou produzindo um produto final que passa para frente. A outra máquina na sequência tem essa informação de forma precisa. Então vejam vocês como traz benefícios para a indústria. Então eu tenho uma pergunta para vocês aí agora, gente. Alguém pode me responder aí? Quem já viu aí? Então vamos lá. Quais são os maiores fabricantes de robôs industriais a nível mundial? Alguém conhece alguma marca? Apple? Apple acho que não está. Nós temos aí a ABB, né, um dos maiores fabricantes. Na verdade, são inúmeros, tá, gente? Uma hora vai aparecer o nome dessa turma toda aí, tá? O que acontece? Vamos lá. Lembra aquela questão de produtividade? O Japão, né, um país muito menor que o Brasil, aplica 8 vezes mais em robótica na sua indústria do que o Brasil. Porque, além de eles terem os próprios fabricantes, o custo para eles é interessante, a produtividade aumentou bastante, então eles têm essa interatividade entre o ser humano e a parte da robótica. Eles estão muito mais familiarizados. Lembrando a vocês, né, durante a terceira Revolução Industrial, o Japão foi um dos países que mais cresceu a nível mundial, porque eles miniaturizaram a eletrônica, né, tornando nossos equipamentos bem mais leves, com uma eletrônica bem mais avançada. Então, houve essa questão aí de melhoria na parte da eletrônica. Bom, quando você está trabalhando com robótica, pessoal, está tudo bem aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Qualquer desvio da produção, até mesmo no acabamento, matéria-prima, rapidamente é percebido, porque esses robôs, eles têm sensores, tá, gente? Então, você consegue, de forma automática, notificar o sistema de produção, que somos nós os responsáveis, e, naturalmente, a gente toma as devidas providências. É manutenção, é alguma correção na programação, é uma reprogramação. Então, tudo isso é feito de forma imediata, porque você tem essa comunicação aí que ocorre de forma imediata. Logicamente, você tem uma segurança, tá, gente? Porque torna os processos produtivos mais seguros para os funcionários que estão ali ao lado do robô. Os movimentos são programados, então o robô não sai dando braçada por aí, né, gente, atingindo as outras pessoas. Na verdade, é uma programação que é feita, né? Não existe robô mais inteligente que o ser humano, existe robô programado para fazer as atividades que lhe competem, tá? Então, você reduz o contato humano com o equipamento e outros insumos no momento da produção, porque o robô tem todo esse contato aí. Além disso, e principalmente, você tem tarefas repetitivas realizadas por humanos que podem realizar ou podem gerar lesões, né, de determinado grau, acidentes. Nós acompanhamos aí no final da década de 90 trabalhos repetitivos que ocorriam aqui nas montadoras na região de Curitiba. Pessoal, tinha um setor lá que as pessoas trabalhavam 6 meses. Depois de 6 meses eram trocadas. Não tinha mais como a pessoa levantar o braço. Olha a situação, gente. Não tinha mais como levantar o braço
1998, tá? A gente teve essas informações aí. 6 meses a pessoa trabalhava, tinha que trocar o funcionário, substituir por um grupo novo. Tamanho o problema que era gerado. Hoje, logicamente, é tudo automatizado, né? Bom, logicamente, para que essas máquinas possam trabalhar, você tem normas, tá? Então, vocês vão, pouco a pouco, tendo contato com normas. O Brasil adota o Sistema Internacional de Unidades, lembram, gente? E nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que junto com organismos internacionais como a IEC, a ISO 9000, ditam as normas para que a gente possa trabalhar. Então, vocês estão vendo aí, ó, qualquer sistema de automação industrial no Brasil precisa garantir segurança conforme a norma regulamentadora NR12, que trata da segurança nas máquinas. Então, ano que vem, vocês vão estudar a segurança do trabalho, não sei se é no segundo ou terceiro ano, é terceiro ano, tá, gente? Vocês vão estudar todas essas normas aí, tá? São 36 normas, e dentro do processo industrial, a NR12, NR10, vai fazer parte do dia a dia de vocês. Vocês estão observando, né, gente? A cada aula que passa, aumenta aí, né, o número de informações que vocês passam a ter contato, e vocês estão vendo, né, normas que vocês vão ter que estudar para que vocês possam executar a tarefa, as atividades industriais dentro da empresa. Então, são práticas, né, que indicam a melhoria da segurança para que possamos ficar junto a essas máquinas. Logicamente, vocês vão ver, pessoal, tem uma coisa aí que chama atenção, né? NR12, principalmente, é uma delas, tá? Na Europa, no Japão, na Ásia, eles costumam colocar uma etiqueta no material, não colocar a mão. Aqui no Brasil, se colocar etiqueta, ninguém lê. Então, tem que colocar uma barreira, NR12 é uma barreira metálica com sensores e tal, para que o trabalhador brasileiro não coloque a mão, não se aproxime. Então, é a nossa realidade, tá, gente? Infelizmente, é a nossa realidade. Bom, você tem robótica, você tem uma integração, tá, gente? Essas novas tecnologias dentro da indústria 4.0 e a própria robótica, robotização de algumas operações, possibilitam que os processos produtivos fiquem mais integrados e se comuniquem de forma intensa entre si. Então, você tem uma comunicação. Depois a gente vai ver, mas tem mais um item aí, há uma integração desses sistemas aí, tá, gente? Os sistemas se comunicam, trocando informações, né, que permite que um robô tenha dados, tenha informações relevantes, né, e conhecimento sobre o trabalho realizado por outro equipamento e reduz substancialmente a alienação nos atuais processos produtivos. O que é alienação, gente? É estar fora do contexto, tá? Você não sabe o que está acontecendo ali em volta, né? Porque são ou executados por máquinas simples ou por pessoas que não se comunicam. Ao passo que essas máquinas estão interligadas por fios conectados, ou por via rádio também, e elas acabam tendo o contato e a informação necessária para que elas possam interagir entre si. Por isso, nós temos uma programação, né, que integra todos os setores da empresa. É possível que o robô realize outros tipos de trabalho também em função dessa comunicação. Então, vocês estão vendo aí, né, gente? Vocês vão trabalhar em empresas aí que hoje, né, quando trata de automação, automatização, as máquinas estão conversando entre si. Tá? Parece estranho falar isso, né? Como que as máquinas estão se comunicando? Então, uma sabe o que a outra está fazendo em termos de produtividade, falta de material, ou reprogramação. Tem máquinas hoje que se autorreprogramam, né? São máquinas que estão atingindo um nível de tecnologia muito mais avançado. Bom, então vamos ver aí as aplicações quanto à parte da robótica. Vocês podem ver no slide aí, né? Como os robôs se tornam cada vez mais precisos, inteligentes e rápidos. Eles também acabam se tornando uma alternativa eficaz e de menor custo para diversas aplicações dentro da indústria. Então, vejam vocês, gente, como é interessante. Nós queremos produzir cada vez mais, com qualidade, com eficiência, diminuindo os custos. Então, vamos lá. Você tem a aplicação de adesivos. Pessoal, vocês imaginem um veículo, tá? Imagina a parte ali do vidro, quando é colocado o vidro. É colocado uma massa adesiva com um robô, naquela parte onde vai o vidro.
O sistema automático coloca o vidro ali já com a borracha para assentar o vidro na frente ali na frente e na parte traseira do carro. É feito com a parte robótica, tá? Segundo, baterias em veículos. Quando você faz a montagem do veículo, um robô em formato humano pode pegar a bateria em uma pilha e instalar no motor do carro. É feito de forma robótica isso aí também, tá? Primeiro, o peso da bateria. Né? O peso dependendo da bateria, é um peso considerável. O ser humano não conseguia carregar. O robô faz essa atividade aí de forma bem tranquila, sem comprometer a produção. Carga e descarga, material pesado, né? Vamos pensar assim, né? Material pesado. A gente tem aqueles carrinhos, né, que carregam pallets, por exemplo, e o robô faz toda essa integração para nós aí, tá? Então, justamente, ó, despaletização de caixas. Tudo ficava em pallet. Hoje o robô não precisa mais ter o pallet trabalhando, né? Em muitas situações não precisa mais. Então, o robô móvel se movimenta pelo armazém, recolhe unidades e referências que fazem parte de um pedido de um cliente. Simplesmente ele vai lá e retira o material e traz ali para ser conduzido ou para a produção ou ser levado para um cliente aí quando vai ser enviado para fora da fábrica. Embalagens de produtos. É possível robôs selecionarem a embalagem correta para determinados ou diferentes produtos, genéricos e até alimentares. E tem robôs hoje, gente, que anda dentro do sistema de armazenamento, olhando a etiqueta. Olha você, gente, ele olha a etiqueta para ver o prazo de validade. Então, muitas vezes, você pensa assim, mas sempre pode ser feito de forma inteligente? A forma inteligente, gente, hoje é você olhar a etiqueta por etiqueta, tá? Então, é um controle que é complicado, né? Você tem uma entrada do material e ele tem um prazo de validade dentro do sistema de armazenamento. Então, através da leitura da etiqueta, você consegue, né, saber se o medicamento está dentro do prazo de validade ou não. Porque se passar o prazo de validade, você tem que descartar o medicamento. Ainda, você pode fazer entrada de dados, geração de trajetória, montagem de linhas de envase. Vocês vão visitar fábricas aí que é feito envase de leite, por exemplo. Toda a parte que vai a quantidade do leite dentro do recipiente, da caixinha, seja o que for, né? Normalmente é caixinha de leite, né? Algumas são plástico também. Você tem esse envase feito aí de forma robótica. Montagem de linhas de envase, a oitava ali, e manipulação de produtos, item 9, manipular produtos. Então, vejam vocês quanta coisa, né, acaba tendo aí a participação da robótica. O que mais? Orientação de diálogos com clientes, feito já de forma robótica. Olha vocês, gente. Olha que interessante, né, dentro do sistema produtivo, né? Reciclagem de plásticos. O equipamento detecta diferentes tipos de plásticos para reciclá-los por meio de técnicas hiperespectrais. Então, o robô ele faz a leitura, né, utilizando várias técnicas de leitura, e ele separa os materiais para fazer a reciclagem. Registro de pedidos de clientes, supervisão de equipamentos. Então, olha, gente, tudo isso era feito por olhos humanos, tá? Hoje você tem um robô fazendo essa atividade aí. O que mais? Testes e análise de laboratório. Robôs de análise e testes podem realizar milhares de processos por dia para identificar substâncias químicas e seus efeitos tóxicos. Então, o ser humano não precisa ter contato com esse material aí. Testes de vida útil de produtos, esse que eu falei para vocês aí, né? Teste e até leitura de etiquetas para ver o prazo de validade. Então, vocês estão vendo, né, gente? A lista é longa, não para por aí. A cada momento, mais e mais oportunidades são criadas, né? Então, você tem aí uma redução significativa nas falhas, porque não tem a presença do ser humano, o tempo de processamento das tarefas, a resposta, né, gerando dados, informações, relatórios. Então, você tem uma redução no negócio da empresa, o que é fundamental, o que é importante. Então, gente, quem é o profissional que cuida de tudo isso aí? Você tem o técnico que faz a instalação, você tem o técnico é a pessoa técnica, né? Que faz a programação, a alteração dessa programação, a manutenção, parada
Então, são pessoas altamente qualificadas que trabalham para que o sistema seja o mais eficiente possível. Nada é infalível, né? Tem quebra de peça, tem que trocar, fazer manutenção. Então, se por algum motivo falhar a programação, né, por problema de rede, por exemplo, o conhecimento ou discernimento profissional sempre deverá estar aí disponível para fazer, né, a rápida reparação e trazendo a solução do problema. Então, eu falei para vocês, né, já algumas vezes, normalmente temos pessoas qualificadas para fazer esse tipo de atividade. No caso da falta dessa pessoa, quem vai fazer é você. Tá? Então, qual é o perfil dessa pessoa, gente? Primeiro vai mudar, né? Não é aquele operador simples, né? Sem conhecimento, sem técnica, sem curso técnico. Então, você tem que, para poder operar esse tipo de equipamento, conhecimento técnico, formação técnica, para que eles possam trazer capacitação profissional a esses profissionais, para que eles possam exercer a sua atividade profissional. Tá? Então, isso é fundamental nos dias de hoje. Então, justamente, gente, é a capacitação. O objetivo da robótica avançada não é ficar no lugar do homem. Olha a frase, gente, não é ficar no lugar do homem, mas sim torná-lo mais produtivo e contribuir para que as atividades sejam realizadas com maior segurança, facilitando a execução de tarefas repetitivas e até aquelas perigosas. Por todos esses motivos, a robótica avançada tem fornecido aí, ou, na verdade, fomentado, dado condições para que haja uma maior capacitação dos trabalhadores nos diversos setores e causado uma revolução nos meios da produção. Né? Vocês viram ali, né? O robô não para, aquela brincadeira que a gente falou aqui, né? A frase, né, que lembra, né? Não para para ir no banheiro, não para para almoçar, não para para tomar cafezinho. Então, são as vantagens que nós temos aí. Então, tá aí, gente, ó. Olha o robozinho aí, ó. Vocês me confirmaram, vocês não têm robótica aí na escola, né? Tá, então nós precisamos ver aí, eu estou vendo com o núcleo de Ponta Grossa, gente, vocês têm que ter robô aí na escola, tá? Eu vou ver se eles têm alguma coisa aí disponível, aí eu vou precisar de pessoas aí que possam estar aí com vontade de manipular o robô. Temos alguém interessado aí na sala? Opa, legal, legal. Legal, então. Vai ajudar bastante, tá? Aí vocês vão ter que estudar um pouquinho de programação, é coisa simples, tá, gente? Vem tudo com material ali didático, tá? Aí quem aprender passa para os colegas, porque a gente precisa, né, fazer aí uma... como a gente fala? Espalhar esse conhecimento aí, né? Para o resto da turma aí. Pessoal, vamos lá. Pergunta para vocês aí, ó. Como os robôs são programados e qual é a melhor linguagem de programação? Alguém sabe qual é a melhor linguagem de programação? Sabe o nome? Python. Python é a que mais se aproxima da linguagem humana hoje. Linguagem C. C de casa, tá? Linguagem C. Então, quem for estudar robótica aí, gente... for pegar os robôs e né, você vai ter que fazer ele se movimentar, enfim, né, você tem que programar. É a linguagem C, tá? Quem quiser estudar aí alguma coisa, aí, se quiser adiantar algo aí, pode ir se preparando aí para fazer nessa, ter esse conhecimento aí, tá, gente? Linguagem C. Por favor. Aqueles que gostam de robótica comecem a se aproximar aí desse momento aí. Bom, gente, o que nós vimos na aula de hoje? A parte de robótica, né, toda a parte inicial. Pedir para vocês aí começarem a ter conhecimento, buscarem a linguagem C, porque logo vai ter robô aí para vocês, dado momento vai ter robô à disposição de vocês, para vocês fazerem a programação em sala de aula. Tá? Então, a gente precisa ter aí alunos que estejam qualificados, né, nesse conceito aí de linguagem, para que possa ter aí o aprendizado e passar aí para os colegas. Né, tendo em vista que vocês aí vão ter contato aí com muitas empresas, né, e principalmente a hora que for buscar aí o seu estágio, ou mesmo for trabalhar na área aí, possivelmente vai acabar trabalhando em indústrias que tenham a parte de robótica.
Então, nós temos aí as nossas referências da aula de hoje. Beleza, gente? E eu tinha deixado aí para vocês aí Deixa eu deixar a imagem aqui do robô. Da aula passada, a parte de automatização residencial. Alguém descobriu qual é o nome que se dá para a automação residencial? Ninguém leu, ninguém foi atrás? Vamos, gente. É a atividade que você tem que fazer. Tem que começar a coletar essas coisas aí. Alguém escreva aí, domótica. Tem robótica, é domótica, tá? Automação residencial. Domótica. Esse é o nome, tá? Então, eu falo para vocês, de repente você vai trabalhar numa empresa aí de inteligência artificial, qualquer coisa nesse sentido, ou simplesmente automação também, e de repente você pode trabalhar com domótica, tá, gente? Aí eu perguntei para vocês, o que você pode automatizar dentro da sua residência? Iluminação, né? Acender e apagar as luzes para fazer economia, ligar equipamentos, né? Cafeteira. Isso hoje tudo está automatizado. Então isso é domótica, tá, gente? Domótica. Está dentro da nossa área de atuação. Vocês podem vir a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Por isso chama a atenção de vocês, tá? Vocês têm que ter contato com o conhecimento que envolve essa área aí, que é a automação residencial. A aula de hoje, alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Tá tudo bem? Gravaram o nome aí, então? Domótica. Leiam a respeito, vejam o que tem aí, tá? O que comanda, como que é feito, tá? Placas eletrônicas, coisas que vocês vão acabar utilizando em aulas de robótica aí quando tiverem o robô à disposição de vocês. Tá, gente? Alguém falou a linguagem Python, aí eu comentei com vocês, é a linguagem C, que é a área de robótica, programação, vocês vão ouvir falar na placa Arduino, tá, gente? Então, tudo isso aí faz parte do nosso conhecimento, dos nossos estudos. Tudo bem? Eu só vou encerrar a aula aqui e aí volto a conversar com vocês aí, tá? Até a próxima aula.